Atos 6. No capítulo de hoje é citado um dos nomes mais importantes da história do cristianismo, que é sobre Estevão. Não se tem muito na Bíblia, né? Fala sobre ele hoje e amanhã, que vai ser o discurso e a morte dele. Porém, gente, um nome de grande e extrema importância e um grande exemplo para nós. Por quê? Começa colocando quando os discípulos estavam precisando de pessoas para ajudarem eles ali na administração e tal. E aí escolheram Estevão. Por quê? Porque era um homem cheio de sabedoria e cheio do Espírito Santo. E Estevão, né, debaixo da graça de Deus, começou a fazer muitos milagres, maravilhas no meio do povo. E é claro que, como sempre, os mestres da lei não gostaram nem um pouco. E aí, eles se levantaram contra Estevão, né? Prenderam ele. Porém, gente, eles estavam tentando rebater, mas eles não conseguiam rebater Estevão. Por quê? Porque eles não podiam resistir à sabedoria e o espírito que ele falava. Então, Estevão é o exemplo perfeito de alguém, né, que não foi discípulo de Jesus, alguém que não foi Jesus, porém era um servo dele e era cheio do Espírito Santo, né? E logo em seguida eles prendem Estevão, né? E aí eles veem, né, que o rosto de Estevão estava parecendo de um anjo. Então, olha o tamanho do poder de Deus sobre a vida dele, o poder do Espírito Santo sobre ele, ao ponto dele resplandecer isso para as outras pessoas. E é isso que a gente tem que buscar, né? Foi o que eu falei. Estevão foi o primeiro mártir da história cristã, foi o primeiro que morreu por amor a Cristo. Então, gente, a gente vê que Estevão, por mais que não tem muito falando sobre ele, né? Como eu disse, tem o capítulo de hoje e o de amanhã, que é o discurso dele perante o Sinédrio, que é um discurso lindo. É algo realmente, antes de morrer, ele deixou ali a marca e o testemunho dele. E ele morreu, né, de forma bruta, que foi o apedrejamento. Imagina, a gente morrer por apedrejamento é algo sofrido, doloroso e lento. E mesmo assim, gente, no final, né, que ele tá ali morrendo, ele pede para Deus não culpar aquelas pessoas, né? Ele fala que essas pessoas, não considere essas pessoas culpadas deste pecado. Então, gente, Estevão era o bichão, como se diz. Ele era o cara que ele resplandecia a glória de Deus, e é isso que a gente tem que buscar, né? Muitas vezes as pessoas ficam se apegadas somente a Jesus ou tal, e esquecem de exemplos numerosos que a Bíblia tem de homens e mulheres que serviram a Deus, que buscaram, que morreram em prol da obra. Então, gente, é possível sim nós servirmos a Cristo, é possível sim sermos cheios do Espírito Santo, basta nós buscarmos, basta nós nos dispormos da presença do Senhor. Qual era o segredo de Estevão ter esse espírito? Porque ele buscava, né? Qual foi o segredo de Estevão conseguir passar por morte de apedrejamento e não culpar as pessoas e, pelo contrário, pedir para Deus não culpar elas? O Espírito. O Espírito Santo é o que vai guiar o cristão aqui na terra. Sem o Espírito é impossível agradar a Deus. Então, que a gente possa olhar o exemplo desse homem tão incrível, desse homem tão cheio do Espírito Santo, desse primeiro mártir de Cristo, e realmente buscar a mesma coisa para nós, que nós possamos ser cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, para que a gente possa ter realmente a nossa vida voltada para Ele, ao ponto das pessoas olharem para a gente e ver o Espírito Santo através das nossas vidas. Mas só vamos conseguir resplandecer isso como Estevão aqui, diante das pessoas, as pessoas argumentando, ele rebatendo, cheio do Espírito Santo, ao ponto deles reconhecerem isso, é somente através do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, que nós possamos olhar o exemplo de Estevão, um homem que foi tão forte, que tem tão pouco dele aqui na Bíblia, mas foi algo tão significativo, foi uma pessoa tão importante na história cristã, que nós possamos também buscar esse exemplo, buscar esse espírito e ser como ele foi. Esse foi o devocional de hoje, gente, e até o próximo devocional. Tchau!